Esse podcast é apresentado pela Copastur. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 033 do Saída de Emergência. Eu sou Renata Garcia e, junto com Maurício Santos, vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. O que você pensa quando falamos em estudar? Você enxerga como um sacrifício a ser feito por um propósito maior? Ou algo em que irá se divertir enquanto aprende um assunto que você gosta? Hoje, existem diversos questionamentos sobre o nosso modelo de aprendizagem e como ele influencia no nosso desenvolvimento. Com as mudanças ocorridas no cenário atual, tivemos muitos exemplos que nem todas as pessoas se adaptam facilmente aos novos formatos. Há muito tempo, Einstein já nos diria: todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ela vai gastar toda a vida acreditando que é um estúpido. Maurício, passa a bola para o nosso convidado de hoje. Oi, Rê, muito obrigado. Eu venho trazer aqui um pouco da minha experiência também, além de apresentador, como um atuante no meio social, na educação social, e temos a grande honra de ter com a gente aqui o Jean. Jean, fala um pouco do seu trabalho, como você atua, traz pra gente, fala pra gente quem é o Jean. Claro, claro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado Renata, Maurício, é um prazer estar aqui com vocês. Voo 033, hein? Esse número é meio até cabalístico, né? Gostei de fazer parte. Então, gente, o Jean é um cara apaixonado pela vida, é o pai do Benjamin e é uma pessoa que gosta muito de transformação. Sou um dos sócios da Perestroika, cofundador da Sputnik. Somos uma escola de metodologias criativas, onde desenvolvemos cursos nas mais diversas áreas para ajudar a mudar a nossa forma de ensinar e, consequentemente, a forma de aprender. Isso é feito para adultos, né? E é curioso, quando a gente fala escola, as pessoas já imaginam coisa infantil, né? Mas não, é para adultos. A gente se orgulha muito, inclusive, do termo escola, porque diferente da academia, né? A academia olha para trás, né? A escola olha para frente, né? Então a gente tem a escola de Bauhaus, a escola de Frankfurt. Então a gente acredita que o termo escola ele explica muito bem o que a gente se propõe a fazer. E acho que, assim, num tweet, esse é o Jean. A gente vai ter bastante tempo ainda para mergulhar um pouquinho mais. Muito legal, Jean. Obrigado mais uma vez pela sua presença. E entrando assim no nosso assunto, a gente pensa muito quando você diz em olhar para frente, né, em escola, e também em aprendizagem de forma, vamos se dizer, que a gente se divirta enquanto aprende, não que seja uma coisa maçante. Puxando lá do começo, a gente quando inicia, assim, pegando pelo exemplo do meu filho também, na creche, a gente aprende muito brincando, se divertindo. Não uma coisa que puxa responsabilidade ou que exige uma tarefa. Então, eu já queria começar o nosso assunto pegando desse princípio. Como que a gente começa dessa maneira, aprendendo, assim, se divertindo, se desenvolvendo, e como que a gente se perde no meio desse caminho que muda essa normativa de aprendizagem? Pois é. Boa, excelente pergunta, Maurício, excelente comentário, inclusive. Então, eu acho que a gente aprende fazendo. E o se divertir, ele é uma forma de fazer mais prazerosa, né? Então, eu acho que a gente precisa entender como é que funciona o nosso sistema cognitivo, como é que a gente aprende a aprender, né? Essa é uma coisa que a escola não nos ensina e eu acho que a gente tem aí o grande vilão, né? Infelizmente, a gente vive uma sociedade que passou durante, vamos aí ser bem cartesianos aí, 7 anos da sua vida, todos nós que estamos aqui passamos, né, nossos pais, avós, quem teve essa oportunidade, claro, dentro de um espaço, dentro de uma fábrica de pessoas, né, que essa fábrica se chama-se escola.
Só que essa fábrica de pessoas, ela foi construída a partir das lógicas fabris, de fato, né? Numa linha de produção, onde, né, se a gente pega as similaridades entre escolas e fábricas, elas são grotescas, né? Elas são enormes. Então a gente tem uniforme, a gente tem hora para entrar, hora para sair, a gente tem um sinal que apita para que a gente entenda que acabou, que a gente tem que voltar para a sala. Então a gente, infelizmente, a gente foi educado nessa fábrica de pessoas que a gente só tem uma forma de aprender, né? Que é aquela forma que o professor ou a professora está passando num quadro e a gente tem que ler, e a gente tem que ouvir, e a gente tem que acertar a perguntinha que está sendo colocada na prova, e se a gente não escolher a resposta certa e a gente errar, a gente reprova. E aí a gente mostra que a gente não está pronto, e aí a gente se sente mal. Isso pegando as sensações mais brandas, né? Mas meu avô, por exemplo, na escola, quando ele errava, ele ajoelhava no milho, né? Ele botava chapéu de burro. Então imagina o peso que isso tem para uma criança, né? Imagina o peso que isso faz com que a pessoa, depois, na sua vida adulta, leve, né, de mensagem de que não pode errar, de que não pode arriscar, de que não pode não escolher a resposta certa, que precisa se manter dentro daquela caixa, dentro daquele padrão. Sem contar o autoritarismo, né? Sem contar a forma como a gente também entende que o professor é autoridade, a gente tem que respeitar, a gente tem que pedir com licença, por favor. Então, claro, são normas de educação, mas eu acho que dentro desse contexto a gente começa a ver tudo acontecendo, não deixando espaço para diversão, não deixando espaço para ação, não deixando espaço para maneira individual de cada criança de aprender, né? Nós somos seres únicos. Nós temos que tratar os diferentes como diferentes. Então a gente precisa entender como é que o seu filho, Maurício, aprende é diferente do como meu filho aprende. E que bom! E o papel da gente como pais e da escola, ou dos professores e profissionais de educação, não é a gente incluir a forceps o conteúdo. É a gente entender como é que aquela criança aprende a aprender. Porque se ela entende isso, ela quase que zera o jogo da vida, né? Eu sou hoje adulto, 35 anos, e eu estou começando agora a entender como é que eu aprendo a aprender. Porque ninguém me mostrou os caminhos, ninguém me estimulou a isso. Então, a diversão, ela é uma forma delas, né? Eu sou uma pessoa que eu aprendo muito me divertindo, eu aprendo fazendo, e eu gosto de sorrir, eu gosto de me divertir, eu gosto desse clima leve e informal. Mas, por exemplo, a minha irmã, ela é muito mais séria, muito mais focada, e para ela a diversão às vezes não leva necessariamente a aprendizado, porque a forma como ela aprende, como ela executa, não necessariamente está ligada à diversão. Então, também não existe essa máxima, né? Eu sou o defensor da diversão porque eu acho que ela ajuda a gente a quebrar ciclos, quebrar barreiras, quebrar, muitas vezes, bloqueios. Mas ela não é uma verdade absoluta, né? Claro, a gente tem comprovações científicas, neurocientíficas, que quando a gente inclui piadas, quando a gente inclui um ambiente leve, descontraído, a gente potencializa a nossa lógica cognitiva, isso sim. Mas não necessariamente isso funciona para todo mundo, né? A gente também não pode cometer o mesmo erro que foi cometido anteriormente e colocar todo mundo dentro desse mesmo espectro. Então eu acho que isso se perdeu muito no objetivo da escola de massificar a educação. E massificar a educação pegando a mesma lógica da indústria que encontrou uma forma de acelerar crescimentos e de fazer a linha de produção, né? Isso funcionou durante muito tempo, isso ainda funciona, mas para nós, seres humanos, para um sistema educacional, eu acho que a gente precisa criar espaços para que as crianças se divirtam, para que elas se conheçam, para que elas entendam que existem outros estímulos. Então acho que tem um caminho árduo aí pela frente, e a gente aí está dando alguns passos já, mas ainda falta bastante coisa. Jean, eu achei super legal você ter trazido essa comparação, né? O modelo industrial e como a gente replica ele no modelo da educação, como isso foi replicado ao longo dos anos, né? Eu tinha ouvido uma palestra tua no TED em Madrid, se eu não me engano, que você conta exatamente essa jornada. E quando eu ouvi, eu falei, caramba, eu nunca tinha parado para pensar, né? Realmente, o uniforme, o sinalzinho lá que toca para falar, agora você pode brincar no recreio com os amiguinhos, agora você volta e senta e fica sério, ouvindo ali a professora falando, né? Chega a ser até assustador, né? Porque é como se a gente quisesse moldar
essas crianças, no momento de crescimento, de florescimento, de expansão, já querendo moldar num formato da forminha ali do adulto que não pensa que está sempre ali fazendo a mesma coisa de forma automática, né? E talvez por isso, obviamente que não é o único motivo, né, mas talvez esse seja um dos pontos, que a gente se torna adultos que não conseguem acessar essa criança, né? Porque já foi podado lá atrás, né? Então, olha, você tem que se comportar dessa forma, você tem que ser assim, você tem que ter tal comportamento, quando na verdade, às vezes você está se afastando da tua essência de verdade, né? E hoje se fala muito, Jean, de autoconhecimento, de ter essa percepção para si mesmo. A gente não é ensinado a falar como a gente se sente. A gente fala, eu estou ansiosa, eu não sei se a ansiedade é igual ao medo, que é igual à raiva, que é igual à dor, a gente não sabe diferenciar, né? Porque a gente nunca entrou em contato com isso. O que você acha disso, assim? Faz sentido? A gente tem que voltar algumas casas aí no jogo da educação e se reeducar para outras coisas que talvez, de fato, a gente não aprendeu ali na escola, né, e ficou perdido ao longo do caminho. Eu acho que isso tem muito a ver com o teu trabalho na Perestroika e no Sputnik, trazendo essas provocações, né, para os adultos que se perderam ali de alguma maneira. Perfeito. Realmente, Renata, faz todo sentido isso que você está trazendo, e te ouvindo falar, até fiquei pensando, né? Eu me lembro que na minha infância, eu justamente não sabia dos diferentes sentidos, porque só tinha duas formas de estar, né? Que era feliz ou triste, né? Ou com fome, né? Era isso, né? Você está feliz, você está triste, você está com fome. E o quanto isso é importante a gente trabalhar na escola, né? A gente agora está falando muito de empatia, a gente está falando de inteligência emocional. Agora, a criança, eu estava lendo um livro que é O Cérebro e a Criança. E aí esse livro defende muito que a gente tente extrair da criança as sensações que ela tem, né? Para que ela comece a verbalizar de fato como é que ela está se sentindo, né? Ela está se sentindo triste ou ela está se sentindo sozinha, por exemplo, né? Ela está se sentindo amparada ou ela está feliz? Então, quando a gente começa a investigar, quando a gente faz perguntas, né? Eu sou também um grande defensor das perguntas, né? Vivemos aí a era das respostas, né? Todo mundo tem as respostas, né? Todos nós temos as respostas. É só a gente pegar o nosso celular aqui ou o computador, abrir o Google e a gente tem as respostas para tudo. Então, o que vai nos diferenciar das outras pessoas é a qualidade das perguntas que a gente fizer, né? A forma como eu pesquisar algo, a pergunta que eu fizer para o Google vai me dar uma resposta diferente, né? Então, isso é muito importante, né? A gente, inclusive nesse livro é muito interessante, eles falam, né? A gente está acostumado a reclamar da fase, o Benjamin não chegou nessa fase, o Benjamin ainda está com 9 meses, mas talvez o filho ou a filha do Maurício, eu não sei, já esteja nessa fase, mas que tem a fase dos porquês, né? Mas por quê? Mas por quê? E isso acaba sendo uma fase muito marcante, né? Os adultos sempre falam, né? Porque você chegou uma época que você perguntava por quê. E aí o que esse livro defende é assim, se isso está acontecendo com você, pai, mãe, sabe o que você tem que fazer? Você tem que devolver a pergunta para a criança. Se a criança pergunta, pai, por que eu tenho que ir para a escola? Você tem que dizer, por que você acha que você tem que ir para a escola, filho? Porque isso faz com que ela pense por que ela acha que tem que ir para a escola. E ela vai começar a dar respostas, e ela vai começar a mergulhar nesse entendimento. Claro, o pai e a mãe têm que responder muitas coisas, mas não deixar que aquela criança espere que as respostas venham de mão beijadas, né? E isso também ajuda ela a desenvolver o seu raciocínio, até ajuda o pai e a mãe a entenderem o que se passa na cabeça dessa criança, né? Então eu acho que sim, eu acho que a gente se perdeu e a gente precisa voltar umas casas, usando a tua expressão, Renata, com relação à educação. Talvez voltar umas casas especificamente nesse sentido, né, de precisamos formar seres humanos, né, antes de matemáticos, físicos, biólogos, biólogas, professores, professoras. A gente precisa formar seres humanos, né? Então a gente precisa ensinar empatia, a gente precisa ensinar sobre sentimentos, a gente precisa ensinar como ser um bom amigo, né? A gente precisa ensinar isso para as crianças, né? Então eu acho que sim, acho que a gente tem uma grande frase do Márcio Libar, grande mestre, que ele diz, né, adultos são seres adulterados, né? Todos nós fomos adulterados com o passar do tempo. E eu gosto muito de falar sobre criatividade e isso tem muita relação, né? Quem são os seres mais criativos? As crianças. E aí,
Se todas as crianças são criativas, o que acontece com esses mesmos seres, que eram crianças criativas, viram adultas, adulteradas e não são mais? Alguma coisa acontece, talvez seja essa fábrica de pessoas, talvez seja a educação, talvez seja os estímulos que ela deixou de receber ou não recebe, ou recebeu do jeito errado. Então eu acho que a gente precisa sim ter esse resgate e também acho que a gente pode resgatar os adultos adulterados, né? A Perestroika e Sputnik também funciona para isso, né? A gente, claro, ajudar na construção logo da base é fundamental, mas nem tudo está perdido. Para você, adulto, adulta, que está aí se sentindo que acordou, né? Que saiu daquela linha de produção e falou, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Dá tempo, né? Nunca é tarde para se aceitar, para se conhecer, para mudar de rumo, para mudar de plano, para aceitar o não saber, né? Hoje em dia, a maior virtude, né? O maior sinal de sabedoria é dizer eu não sei, né? Porque daí assim eu assumo que eu não sei e aí se a pessoa está me dizendo algo, eu vou estar aprendendo, né? Se eu disser que eu sei, eu vou estar inventando, vou estar me fechando para o conhecimento, né? Então acho que são valores aí que bom que estão sendo transformados e que a gente está vivo para ver isso, né? Muito legal, Jean. E com tudo isso que você recolocou também, eu pensando no meu filho, né? O meu filho é o Theo, ele tem 4 anos agora, está numa fase de muitas perguntas e desvendando, claro, muitas aventuras também. E assim, eu me questiono muito com o que você colocou, como que a gente entende a forma que cada um tem de aprender. Por exemplo, como que eu identifico a forma que o meu filho ele aprende melhor as coisas? Como o exemplo que você colocou, você aprende de uma forma, sua irmã já tem outro jeito melhor de aprender, talvez cada um tenha esse jeito, então como que a gente trabalha isso? Como que a gente consegue identificar o nosso melhor jeito para realmente aprender aquilo e, vamos dizer assim, não só decorar, né? Boa. Engajamento, Maurício. Engajamento. No que seu filho, quando ele está engajado em fazer algum tipo de atividade, né? Seja ele pintar, seja jogar futebol, seja ele montar um quebra-cabeças. Engajamento, né? É quando aquela criança está ali e ela fica entretida, e ela fica no flow, né? Ela entra no estado de fluxo. Né? Isso significa que ela está aproveitando aquilo, né? Ela está gostando daquele processo, ela está gostando daquela forma. Então, esse é o primeiro sinal. Depois, os outros sinais podem ser vistos a partir de tentativas e erros, né? Então, por exemplo, você pode identificar que seu filho, que o Theo, adora ficar de manhã sentado no tapetinho, montando um quebra-cabeças, e toda manhã você coloca uma música, porque você acorda e fica ouvindo música, e ele está no sol, porque você coloca o tapete perto da janela. Talvez essa conjunção de fatores ela traga o engajamento, mas talvez se você desligar a música, ele pare de querer brincar. Então talvez a questão não seja o quebra-cabeça, mas seja a música. E aí se você colocar música e der um papel e uma caneta, talvez ele vá pintar. E aí por quê? Porque a música é uma coisa que faz com que ele se engaje. Então são perceber sinais de engajamento e depois começar a tentar desconstruir isso, separar em partes e identificar, tá? É esse combo aqui que faz sentido? Ou será que tem elementos dentro desse combo que, se aplicados em uma outra situação, podem funcionar também? Né? Então, é isso, né? Quando a criança ainda não consegue perceber, nós pais podemos fazer isso. E para adultos, adultas, tem a ver com o engajamento também, né? Que é assim, como é que você... O que acontece naquele dia em que você trabalhou e as horas passaram voando, né? Esse é um dia que você está no fluxo, né? O estado de fluxo é até uma teoria do Mihaly Csikszentmihalyi, que é um húngaro, que ele fez essa teoria que ele queria identificar o que fazia as pessoas, muitas pessoas, ficarem horas e horas, por exemplo, jogando videogame, sem ter fome, sem ter sono, sem levantar do sofá e ficavam lá jogando, enquanto que essas mesmas pessoas abriam um livro, liam 2 páginas e caíam no sono. Então ele foi estudar isso e chegou nessa teoria do fluxo, onde ela parte do pressuposto de 2 variáveis, né? São 2 variáveis que determinam as nossas sensações ao longo do dia. E elas são desafio versus habilidade. Então imagina que desafio é Y, né? O eixo Y de um gráfico, e habilidade é o eixo X.
No momento em que a gente tem um alto desafio e a nossa habilidade, ou seja, no momento que a gente tem um desafio maior do que a nossa habilidade, a nossa sensação, o que a gente sente é preocupação, ansiedade. Por quê? Porque a gente tem um negócio grandioso para ser feito e a gente não sabe se a gente está pronto, a gente não sabe se vai conseguir, o que acontece? Fica ansioso, preocupado. Se o contrário acontece, se a gente tem um desafio muito fácil versus a nossa habilidade, aí a gente fica relaxado, apático, entediado. Então, a brincadeira é a gente fazer uma sintonia fina de desafio e habilidade. Porque quando a gente chega nesse ponto ideal de desafio e habilidade, segundo o Mihaly, a gente chega no estado de fluxo. E aí, nesse estado de fluxo, a gente está com a combinação perfeita de desafio e habilidade e faz com que a gente produza, faz com que a gente execute, faz com que a gente jogue, faz com que a gente crie, faz com que a gente se desenvolva, né? Então, qual é o seu estado de fluxo? Eu não sei, né? Ele é individual, você precisa monitorar isso, né? Mas talvez seja um caminho, né? Então, identificar desafio versus habilidade, monitorar as suas sensações ao longo do dia e tentar identificar. E claro, daí nos jogos de videogame fica muito mais fácil entender isso, né? Porque se a gente começa a jogar um joguinho e ele é muito fácil, a gente perde o interesse. Agora, se ele é muito difícil, a gente também perde o interesse. Mas, por que os joguinhos têm fases? Porque as fases elas vão aumentando a dificuldade na medida em que a gente vai aumentando a nossa habilidade. Então, se a gente for num joguinho e for me dar um chefão da 5ª fase logo na primeira, eu não vou conseguir ganhar nunca, eu vou desistir. Por isso que existe a primeira fase, a segunda fase, para que eu me sinta desafiado, mas que ao mesmo tempo eu consiga passar por aquele desafio, e aí eu vou ser desafiado mais, eu vou desenvolver mais minha habilidade e assim por diante. Então, em termos de educação, isso também pode ser chamado de gamificação, né? Gamification, né? Como é que a gente transforma aprendizado em jogos? Né? Todo mundo gosta disso, né? A gente sentir que está evoluindo, a gente receber recompensas, a gente perceber que existem fases, a gente se ajudar e a gente vencer. Né? Então, a gente pode também transformar o nosso dia num grande jogo. Né? E esse jogo pode ser com a gente mesmo. Né? Eu quero no final do dia liberar dopamina no meu cérebro. Como é que eu faço isso? Faço uma lista no início do dia. No final do dia, se eu faço tudo, se eu risco da lista, eu estou liberando dopamina. Né? A dopamina é a molécula da motivação. Então, esse é o meu estado de fluxo. Eu adoro, todo mundo adora, mas eu talvez seja uma pessoa que goste muito disso. Eu adoro fazer to-do list, não porque eu gosto de fazer a to-do list, porque eu gosto de eliminar a to-do list, eu gosto de riscar aquilo, porque aquilo literalmente libera no meu cérebro dopamina. Consequentemente, eu tenho a sensação de prazer, de eu fiz isso. Esse é o meu estado de fluxo, é assim que eu chego no estado de fluxo. Eu sinto o meu dia evoluindo na medida em que eu vou riscando as tarefas que eu mesmo coloquei para fazer. Então, é um trabalho individual, não existe uma fórmula matemática, não existe uma verdade absoluta, somos seres únicos e que bom, o que a gente precisa fazer é trabalhar para identificar qual é o nosso processo de estado de fluxo, como é que a gente cria mecanismos para fazer com que a gente sinta tesão por aprender, para que a gente se divirta aprendendo, se for diversão algo que fizer sentido com aquela pessoa. Jean, você sabe que eu fui apresentada a essa teoria do flow aí, ao gráfico. Eu vou até pedir na edição para a gente colocar esse gráfico, que tem vários estados, né? O flow é o estado desejado, mas tem vários outros, e a percepção que eu tenho é que, às vezes, em um único dia, a gente atravessou por todos esses estados, né? Porque talvez seja utópico, não sei, a gente imaginar que a gente vai estar sempre no estado de flow ao longo do dia todo, né? Então, até ter esse pé no chão de que, caramba, vai ter coisa que eu vou ter que fazer, que não vai me deixar num super estado de flow, mas eu tenho que entender como é que eu chego lá, né? E isso também faz parte aí de um processo de se perceber e de autoconhecimento. Quando você falou de engajamento, e você deu o exercício, né, de a criança tá montando ali o quebra-cabeça, põe a música, tira a música e tal, isso requer muita presença, né? Você tem que, de fato, estar atento, estar com foco naquilo ali. E a gente já teve um podcast também falando sobre o esgotamento que está todo mundo vivendo, né? Assim, tá todo mundo na fábrica, né? A gente está vivendo nessa fábrica aí, então como é que a gente sai
desse efeito manada, que muitas vezes, quando a gente compartilha com alguém, o que a gente escuta é, ah, não, mas é assim mesmo, não, mas é desse jeito, não, tem que ser assim, porque isso é ser adulto, a vida é essa, tal, e acaba aceitando um estado de infelicidade, né? A pessoa não quer aquilo e não consegue nem perceber como que faz para sair. E aí, puxando esse gancho, eu queria te perguntar, quando a gente olha hoje, assim, né, para os modelos de aprendizado, pensando lá desde quando a gente é criança até quando a gente se torna adulto e tudo mais, tem um caminho para a gente conseguir reconstruir essa nossa percepção sobre nós mesmos? Tem um caminho? Eu aprendo isso num curso? Como é que é, né? Eu acho que isso fica assim, quando a gente fala muito de, eu tenho que ter um propósito, né? As pessoas enfiam isso na cabeça e querem assumir talvez aquilo porque está bonito, porque está na moda, e às vezes se torna algo que não é real, né? Então, eu sinto muito esse lugar, esse limbo, né? A gente hoje tem muita informação, eu acredito que depois dessa pandemia o modelo educacional ele vai mudar, queria até ouvir a tua opinião nesse sentido também, né, porque foi uma ruptura drástica aí, quando a gente olha para o que era na escola e para o que está se tornando agora, mas qual que é o caminho, né, como é que eu aprendo isso, de fato? Então, Renata, boa pergunta. Tem um caminho. Tem um caminho. E, na verdade, tem vários caminhos, né? Eu vou responder essa pergunta com uma resposta, da maneira como Aristóteles, foi perguntado para Aristóteles, há lá vários anos atrás, o que era felicidade. E aí o Aristóteles ficou, né? O que é felicidade? Ele foi pensar e ficou dias e dias pensando. E aí ele chegou o dia lá do encontro, não sei onde é que estava Aristóteles, se era na Roma antiga, não sei. Tava lá Aristóteles, reuniu a galera e falou, galera, já sei, eu vou dar a resposta para vocês. E ele chegou para aquelas pessoas e falou, para aquela pessoa perguntou, fulano, você perguntou para mim o que era felicidade, né? Para você, o que era felicidade? E Aristóteles falou, o que é felicidade para você? Eu não sei. Mas eu sei o que é felicidade para mim. Então, esse caminho, ele existe. Mas quem tem que saber o caminho é cada um. Né? Não existe um caminho só. Né? E quando a gente fala de propósito, é isso. O que é o propósito? Como é que eu encontro o meu propósito? Não sei. Como é que você encontra o seu propósito? Eu encontrei o meu fazendo várias coisas. Né? Então, eu acho que muita gente dentro desse nosso cenário atual, e a gente, isso se justifica, né? A gente está muito na ânsia de ter as respostas, né? A gente quer o framework, né? A gente quer o wireframe, a gente quer o caminho. Por quê? Porque a gente foi educado assim, né? A gente quer escolher a resposta. Quais são os 5 caminhos que eu tenho para escolher meu propósito, Jean? Não sei, são 5? São 1 milhão, né? Ou talvez seja só 1, né? Por quê? Porque a gente foi educado, que a gente tenha lá a resposta, a gente só tem que escolher a certa. E não existem opções aqui, né? Ou melhor, existem milhares de opções. A busca pelo propósito, eu acho que agora até já caiu um pouquinho, né? Talvez alguns anos atrás aí estivesse mais na moda, né, a palavra propósito. Que bom que... Não que bom, porque eu sei que é fundamental as pessoas encontrarem esse propósito, mas me incomodava muito ela ser tratada, como muitas empresas, como sendo a missão, visão, valores, né? Coisas que são extremamente industriais e que propósito não é isso, né? Pelo menos na minha visão. Então eu acho que, primeiro, por que você quer encontrar o seu propósito, né? Eu perguntaria isso, assim, e eu pergunto para algumas pessoas que quando a gente faz algum tipo de consultoria ou mentoria, né? Por que você quer saber o seu propósito? Qual é o seu objetivo com encontrar o seu propósito? Porque às vezes a pessoa está falando, não, porque eu não sei onde eu vou trabalhar. Tá, mas saber onde você trabalhar não é o seu propósito. Né? Então, por que você quer saber o seu propósito? Porque mergulhar nisso talvez traga respostas que te faça mudar de vida. Né? E todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar.
Né? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro tem que estar disposto ou disposta a cavar esse buraco, né? A mergulhar de cabeça nisso. E saber que a resposta não vai chegar prontinha, estruturada, com início, meio e fim, e que a busca pelo propósito talvez nunca termine, né? O que precisa fazer é entender o seu norte, né? Eu gosto de falar de propósito como se fosse uma bússola, né? E ele serve para nos dar um norte, mas ele não é o Google Maps que nos diz exatamente o caminho que a gente tem que fazer, se eu tenho que ir para a direita, agora ande 500 metros, dobre à esquerda, depois caminhe 2 passos, dobre à direita. Não, não é isso, né? O propósito ele é um guia. E eu acho que ele é um guia muito na lógica de ele deve ser algo quase que a gente sabe que ele é inatingível. É quase que utópico, né? E aí as pessoas perguntam, mas para que serve a utopia, né? Se a gente sabe que é um lugar que não existe ou uma coisa muito sonhadora. E aí eu acho que a utopia existe justamente para que a gente continue caminhando, né? Para que a gente não pare. E eu acho que é isso que a gente está vivendo, respeitando o esgotamento, respeitando a saúde mental, mas o continuar caminhando nesse sentido é continuar vivendo, né? É continuar nessa jornada. Né? Não tem destino final, né? O meu propósito é ter R$1 milhão. Isso não é propósito, né? Porque daí o seu propósito de vida é ter R$1 milhão, tá? Daí você vai conseguir R$1 milhão e aí você não tem mais propósito de vida? Então, qual é a lógica, né? Então, o propósito ele é quase que inatingível na minha forma de ver. E eu fui em busca do meu propósito e fiz uma caminhada, por exemplo. Eu passei pela crise dos 30 e essa história é até curiosa. Eu estava num voo, eu viajava muito pelo Brasil quando a gente ainda tinha as sedes em 5 cidades, então não me lembro de onde eu estava indo, para onde eu estava indo, mas eu me lembro claramente que teve uma turbulência muito forte no avião. E naquele momento eu pensei, tava com uns 29 para 30 anos, pensei, cara, se eu morrer hoje, o que eu fiz, sabe? Como é que eu tô deixando esse mundo não é a hora, sabe? E eu não sabia o que era o que eu tinha que fazer. E aí a turbulência passou, e aí eu peguei, me acalmei, tirei a revista que estava no bolsão ali, e era um voo da Gol, e não tenho nada com a Gol, tá? Mas eu até mandei uma mensagem para eles depois, tá? E abri aleatoriamente assim a revista, e tinha lá, Caminhos para Reflexão. E aí tinha lá, Caminho de Cumano, que existem 2 rotas de reflexão, rotas de peregrinos, né? Então, uma é o Santiago de Compostela, que todo mundo conhece, e a outra, que é reconhecida pela Unesco, é esse Caminho de Cumano, que fica no Japão. E eu olhei aquilo e falei, cara, é um sinal. É isso, eu vou fazer essa caminhada. E aí, eu fiz essa caminhada. O avião chegou onde eu cheguei, eu entrei, busquei passagem para o Japão, organizei minha vida e passei um mês no Japão e fiz essa caminhada, onde eu caminhava em média 25 a 30 km por dia, subindo e descendo, e foi uma transformação na minha vida. Ali eu me entendi, ali eu me encontrei, e dali para frente as coisas mudaram, né? Minhas prioridades mudaram. Eu comecei a construir a vida que eu queria levar, né? E parei de reagir à vida que estava sendo construída para mim. Então, pode ser que seja uma caminhada no Japão, mas pode ser ouvir uma música, pode ser uma meditação, pode ser sair para nadar, né? Então, o que precisa para encontrar o caminho é estar procurando, é estar disposto a procurar. E aí a busca, ela talvez seja eterna. Por quê? Porque é pra gente continuar caminhando. Cara, que sensacional essa história e assim, eu me identifiquei muito com isso, com a gente sentir, né, talvez, que aquele é o tempo, o que ocorreu comigo nesse período de pandemia, né, assim, a gente parou de fazer o nosso projeto, que era apresentação de cinemas para as crianças e não pôde mais rolar atividade de aglomeração, que era tudo que a gente sabia fazer até então, com a criançada.
E a gente começou a se questionar sobre formas de se manter ativo de acordo com a demanda da nossa realidade aqui na periferia. E aí a gente chegou numa assistência social, numa até de atendimento a idosos, para poder ajudá-los nas questões pessoais, enfim. E aí, dentro disso, a gente se viu num cenário com um idoso que mora de frente com uma praça, que é onde a gente mora, e aí ele cuidava muito daquela praça, ele gostava muito de mexer com as plantas, de cuidar e tal, e aí a gente, conversando com ele, tivemos a ideia de fazer uma horta, né, e aquilo ali começou, ele foi ensinando a gente para onde a gente ia, a gente começou a fazer e pô, no fim a gente nem acreditava muito naquilo, e fazendo a gente viu aquilo acontecer, a gente viu aquilo se materializar e acontecer realmente. E nisso foi seguindo, né? O nosso projeto ele passou a funcionar num prédio, numa antiga escola onde eu estudava, que foi abandonado. Então o nosso projeto foi absorvido por esse espaço e ele passou a conectar muitas pessoas entre idosos, crianças, vamos dizer, com ideias culturais diferentes, com pensamentos variados, e quando teve o retorno gradual das aulas, a antiga escola que eu estudei, pública, que fica ao lado desse espaço, os alunos passaram a visitar a horta para fazer estudos desde química, de biologia, retirar aquelas espécies e levar para a sala de aula e conseguir fazer um método de ensino diferente. E foi daí que eu falei, cara, talvez seja isso, talvez seja... Foi isso que eu não tinha e foi por isso que eu não aprendi a química. Talvez aquilo que ficava na lousa para mim lá não fazia sentido, não era aqueles números que entrariam na minha cabeça, mas talvez pegando ali aquela espécie, vendo que ela enfrentou uma praga, analisando o tipo de praga que ela enfrentou e trabalhando com aquilo de forma, até num estado de flow, né, de curiosidade, de saber qual era o processo, qual era o fim daquilo, acabou se criando ali um novo sistema, um novo método de ensino, que hoje a escola do lado ela está fazendo as aulas na horta, o seu João, que é o idoso que conseguiu passar isso, ele tem um brilho no olho de quando ele vai ensinar aquilo, e olha que ele não foi formado para ser professor, ele não sabia muito daquilo, e aí ele vem trazendo mais com o coração, e o professor ao lado vem contextualizando com a parte teórica, e aquilo formou um método de ensino que eu me vi assim, que talvez se eu fosse aquele aluno eu iria aprender, e aí isso me trouxe o questionamento da seguinte forma. Claro que, assim, tudo que a gente aprendeu até hoje, eu passei por esse método de ensino, tem muitas coisas boas e tem muitas coisas que a gente realmente não se identifica, não concorda. Então, assim, como você disse, são dois extremos, mas tem coisa boa que a gente pode pegar e levar para uma mudança que seja no futuro. Então, como que a gente pensa nesse sentido? Como que você me diria, assim, que a gente pode criar um novo método de ensino, mas, claro, sem jogar tudo fora que a gente já aprendeu e incorporando essas mudanças ao longo do tempo. Que legal. Bom, Maurício, primeiro, que história incrível, cara, muito legal. Muito, muito legal mesmo, cara, inspirador. Então, eu acho que a gente vive, o que a gente está passando aqui hoje como revolução, né, como sociedade, ela é uma revolução diferente de tudo que a gente já viveu. Se a gente fizer olhar para trás, assim, e fizer um corte bem cartesiano na história da humanidade, a gente pode dizer que a gente viveu aí 3 grandes revoluções, né? Então, pega lá a Revolução Agrícola, Revolução Industrial, e a gente está no meio de uma revolução que é a Revolução Digital, ou Revolução Tecnológica, enfim, como queira chamar. A grande diferença que eu vejo dessa revolução para as 2 anteriores é que essa nossa revolução ela é inclusiva, enquanto que as outras 2 revoluções elas não davam margem para que o que aconteceu antes fosse respeitado ou acomodado, né? Então, antes da Revolução Agrícola, o que era? Não existia sociedade, digamos assim, organizada, então a gente simplesmente vivia aquele mundo onde cada um éramos caçadores-coletores, né? Quem quiser saber disso, recomendo muito ler o livro do Sapiens, do Harari, incrível, tem que ler.
Enfim, e aí veio então a Revolução Agrícola e organizou as pessoas, então criou a questão da agricultura e tal, e aí o que tinha antes, os caçadores-coletores não sobreviveram à Revolução Agrícola. Por quê? Porque naquele momento era aquilo. Tinha que ser latifundiário, a gente tinha que plantar, a gente tinha que vender, e aí começaram os bens, serviços, e essa economia começou a acontecer. Depois veio a Revolução Industrial e falou, gente, o que a gente precisa fazer é massificação, linha de produção, não tem mais espaço para hortinha do seu João, não tem mais espaço para aquele trabalho de fundo de garagem, não, agora é tudo fábrica, indústria, vamos lá, as cidades nasceram assim, né? As cidades se organizaram dessa forma, né? Criou-se o bairro industrial, e aí, então, se aqui as pessoas trabalham, então a gente tem aqui o bairro residencial, que é onde as pessoas moram, e aí assim a gente foi se organizando como sociedade. O que eu acho é que essa revolução que a gente está vivendo agora, ela não diz assim, gente, o que aconteceu na Revolução Agrícola não funciona, o que aconteceu na Revolução Industrial esquece, agora é a Revolução Digital. Não. Por quê? Porque o digital ele veio se acoplar ao que já está acontecendo, né? Ele veio numa lógica de ajudar a gente a viver melhor. Para mim, a tecnologia não é salvação. Ela é um meio, ela é uma oportunidade que a gente tem de facilitar a nossa vida. Se a gente usar errado, ela vai dificultar a nossa vida. Assim como tudo, né? Então, a gente tem que ter esses dois olhares. No campo da educação, eu acho que é a mesma coisa. A gente tem que ter o olhar inclusivo. E aí, vou pegar um exemplo aqui da perestroika, né? Como é que a gente fez para criar a nossa metodologia? A gente tem uma metodologia própria, né, que foi escrita a partir do que a gente fez, escrita brilhantemente pelo meu querido sócio Felipe, que capitaneou isso e escreveu. Ela é uma metodologia 100% gratuita, né? Quem quiser baixar, pode usar. É a nossa fórmula secreta da Coca-Cola, e aí quando a gente falou que a gente ia dar isso de graça, as pessoas falaram, vocês estão loucos, gente, imagina, agora, se vocês fizerem isso, vai ter um monte de escola copiando vocês, um monte... E a gente falou, mas o que a gente quer é transformar a educação no Brasil e no mundo, a gente não quer ser a maior escola do mundo, né? Então, se mais pessoas, escolas, instituições usarem, a gente vai estar, na verdade, captando aliados, né, nessa transformação, porque a gente acredita na metodologia. Então, por exemplo, como é que surgiu a metodologia? A metodologia não é uma coisa que ela chegou e falou assim, bom, o que a gente aprendeu na escola é tudo lixo, vamos partir do zero. Não. Foram acontecendo as aulas da perestroika e a gente ia anotando no final de cada aula o que funcionava e o que não funcionava. Simples assim. Aí a gente fala assim, naquele dia que você, professor, entrou vestido de princesa, os alunos acharam incrível, eles falam até hoje. Então, fator, elemento surpresa, funcionou. Mas quando você pegou e fez aquilo e mostrou aquele gráfico ali, gerou confusão, as pessoas não entenderam. Tá, então aquilo não funcionou. Então a gente foi fazendo uma engenharia reversa, Maurício, e foi identificando o que funcionava e o que não funcionava. O que não funcionava não significa que era lixo. A gente falava assim, tá, então peraí, esse gráfico aqui não funcionou, mas como é que a gente pode testar para que ele funcione? O que a gente pode fazer para ele funcionar? E aí na aula seguinte a gente tentava. Então, eu acho que o modelo que pode ser feito é justamente esse também, que é avalia o que funciona e o que não funciona do modelo tradicional, o que você quer manter do modelo tradicional e por que você quer manter, mantém, se faz sentido, mantém, o que não faz sentido, por que não faz sentido e como fazer para transformar. Então, não é excluir nada, é transformar. O que funciona, replica ou muda alguma coisa, o que não funciona, entende por que não funciona. Porque, talvez, de novo, talvez seja contexto, talvez seja público, talvez seja assunto, talvez seja timing, talvez seja o dia, tem que entender. Né? Conteúdo é rei, mas contexto é o reinado. A gente tem que entender contexto de tudo, tudo é contexto. Então, se não entender por que não funcionou, porque não funcionou uma vez não significa que não funciona. Né? A gente tem que entender por que não funcionou naquele momento. E aí vai testando nas próximas vezes. Então, eu não excluiria nada. Eu apenas avaliaria o que funciona e o que não funciona e dentro disso começaria a fazer os testes. Anota aí, hein, Maurício? Anota aí que você ganhou uma consultoria
de primeira, hein, para aplicar. Valiosíssima. Muito bom, Jean. Bem, a gente está caminhando, ou melhor, voando, para o final do nosso bate-papo. E aí, Jean, você, na sua resposta anterior, né, você falou algo sobre a trajetória, né, e que as pessoas estão muito preocupadas com o final. Quero ganhar 1 milhão, ganhei 1 milhão, e agora o que eu faço da minha vida? E eu lembrei de uma música da Zélia Duncan, que fala: final feliz não importa, mas um feliz caminhar. Pede calma e bota a alma para sentar. É linda essa música, ela tem sido o meu mantra em tempos pandêmicos, né? E aí eu queria, Jean, que você, hoje, agora aqui, né, deixasse uma mensagem para quem está ouvindo ou vendo a gente. Se você pudesse ter um microfone, imagina que esse microfone aí, essa mensagem vai alcançar muitas e muitas e muitas pessoas. Qual que seria a tua mensagem para essas pessoas? Qual seria essa mensagem? Boa. Bom, eu adorei essa passagem da Zélia Duncan, não conheço essa música, depois eu vou procurar. Eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe? Eu acho que a gente precisa... A felicidade, ela não é um ponto final, né? Ela é o trajeto, né? A gente tem que estar feliz, né? E não buscar lá ser feliz, né? A gente tem que estar feliz para ser feliz, né? E a gente tem que ir construindo isso. E eu acho que isso tem uma direção e tem uma ligação direta com a forma como a gente se relaciona com os desafios que aparecem na nossa vida. Né? Eu gosto muito de falar de locus de controle. Né? Locus é local, né? Local em grego. E eu ouço muitas pessoas que têm o locus de controle externo. O que significa isso? São pessoas que colocam o controle, as suas reações, as suas sensações, a sua forma de levar a vida na mão de outras pessoas. E elas aceitam isso. E elas, por isso, justificam a sua infelicidade, o seu não sucesso, ou a sua maneira de estar se sentindo a partir de fatores externos. E eu acho que a gente tem uma potência gigantesca interna e que é muito mais cômodo, né, a gente colocar isso para fatores externos, que, por exemplo, eu estou desanimado no meu trabalho. Por quê? Por que, Jean? Por que você está desanimado? Porque o meu chefe, meu líder não está me dando muitos desafios, ou porque eu só faço a mesma coisa. Olha como isso é profundo, né? Você está desanimado e você está colocando a sua desanimação nas mãos do seu chefe ou do teu líder. Eu adoro uma frase que diz: só gente entediante se entedia. Então, a gente está sempre esperando que as pessoas nos deem a nossa felicidade, nos deem o sucesso, nos tragam a oportunidade. E a frase que eu diria para essas pessoas, aproveitando esse microfone, foi uma que eu ouvi uma pessoa me falar alguns anos atrás. Ela falou: Jean, eu estava nessa minha crise dos 30, ela falou: Jean, ninguém tá vindo, cara. Ninguém tá vindo aí para te abrir as portas. Ninguém tá vindo para te oferecer uma oportunidade. Ninguém tá vindo para te convidar para dar uma aula. Ninguém tá vindo. Mas isso não significa que ninguém virá. Só que, para que você encontre essa pessoa, você precisa fazer uma coisa. Você tem que começar a caminhar. Porque você vai encontrar essas pessoas quando você estiver caminhando. Agora, você sentado aqui esperando que as coisas caiam no teu colo, elas não vão cair. Mas você vai sim encontrar pessoas no caminho que vão te oferecer oportunidades, que vão te abrir as portas. Mas você só vai encontrar essas pessoas se você estiver caminhando. Eu acho que tudo está conectado nesse mundo, literalmente. Não, estamos conectados aqui fazendo um podcast no Zoom, eu estou em Portugal, vocês estão em São Paulo. Não é isso. É mais do que isso. Eu acho que tudo está conectado mesmo, né? Tudo é energia. Nós somos energia, né? A gente nasceu da energia, de uma super explosão, e acabou virando tudo que a gente vive hoje, né? Tudo que a gente é. Então, tudo está conectado.
para que eu me mexa, eu preciso mexer nessa teia, né? Mexe na teia que a teia se mexe. Faz o movimento. A gente tem um mantra na perestrônica que é o vai lá e faz. Que isso? Vai lá e faz, vai lá e tenta, vai lá e experimenta. Vai lá e manda um e-mail, vai lá e bate na porta, vai lá e experimenta. Por quê? Porque nesse momento você vai começar a encontrar as pessoas. Agora, ficar em casa esperando que o e-mail chegue, que as pessoas te liguem, te oferecendo alguma oportunidade ou uma proposta irrecusável, talvez não aconteça. Então, eu acho que é isso. A gente precisa assumir as rédeas, sabendo, claro, das especificidades de cada um, das dificuldades de cada um, mas entendendo que ninguém vai nos pegar pela mão. E aí, quando a gente entende isso, que ninguém está vindo, a gente começa a procurar as pessoas. E aí, a gente começa a encontrar. Então, acho que é sair da inércia e entender isso. E também uma outra frase que eu adoro, que é as melhores coisas na vida não são coisas. Então, muitas vezes a gente fica projetando uma felicidade ou uma realização a partir de coisas que a gente quer ter, comprar, usar, quando a felicidade já está aí, né? A gente já tem os mecanismos ali dispostos. O que muda é o quanto a gente enxerga aquilo como um potencial de felicidade. Então, eu acho que seria isso. Muito bom ouvir isso. Estamos chegando aí para o final do nosso voo. Gostaria, antes disso, de agradecer mais uma vez a sua presença, Jean, e deixar uma passagem que me veio com toda a nossa conversa hoje, né? E reforçar isso, que você é único, né? Nunca existiu uma pessoa como você antes e não existe ninguém neste mundo como você agora e nem nunca existirá. Veja só o respeito que a vida tem por você. Você é inteligente, você pode tudo o que quiser. Então procure aprender a sua forma de aprender e vá para cima dos seus sonhos, que você vai conseguir todas as suas conquistas no fundo do seu coração. Esperamos que esse conteúdo tenha agradado a todos os nossos viajantes e chegamos ao fim do nosso voo. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.